Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e o episódio de hoje a gente vai falar sobre um papo que mexe com a mente, literalmente. Mas para falar sobre isso, eu tô aqui comigo uma pessoa incrível que vai falar sobre mente, comportamento e o impacto disso no nosso corpo. Seja muito bem-vindo, Camila. Obrigada, Lê. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, fazer parte do podcast da Gaia. Muito feliz, obrigada. Tava ansiosa? Tava, muito, muito. Cami, se apresenta então pro pessoal aqui do GaiaCast. Bom, eu sou Camila Argeri, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em neurociência e comportamento, especialista em emagrecimento feminino. E por muito tempo eu cuidei das pessoas vendendo remédio. Só que daí eu cansei um pouco de remediar a doença das pessoas e pensei, será que eu posso mudar isso e ajudar as pessoas, as mulheres principalmente, a serem mais saudáveis, sem precisarem de tanto remédio? Então hoje meu propósito de vida é esse, é ajudar as mulheres a emagrecerem e serem mais saudáveis. Ai, eu adoro! Eu acho que é uma coisa também que toda mulher quer, emagrecer, mas emagrecer de uma forma saudável, né? E Cami, me fala, você, né, você tava ali, você comentou pra mim que você esteve ligada com a área da saúde e tudo mais, mas antes de chegar, de fato, à neurociência, como é viver com esse efeito sanfona, assim, por anos? A gente sabe que todo mundo tem essa fase, mas você também teve essa fase na sua vida. Sim, sim, menina, desde que eu me lembro por gente, assim, pegando da fase da minha adolescência, eu lembro que eu estava de dieta. Nossa. E eu acho que muitas mulheres, elas se relacionam com isso, né, de se preocuparem demais com o corpo, terem uma cobrança, às vezes até dentro de casa. E é isso, eu me lembro, assim, de sempre estar de dieta. Só que daí eu olho as fotos dessa época, de quando eu era adolescente, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era magra. Mas eu me preocupava demais com o corpo e com estar magra. E embora eu fosse, né, tivesse um corpo, vamos colocar aí, aquele padrão, né? Aquele que todo mundo, né, tá ali na média. Isso. Tava preocupada com isso, só que por conta da vida acontecendo, de muita coisa me sobrecarregando no trabalho, com o tempo eu realmente fui engordando. E voltando um pouco, mesmo pensando nessa época, né, que eu tava ali, eu era magra, mas eu sempre flutuava, tipo, ganhava 5 quilos, emagrecia 5 Era quilos. literalmente sanfona, né? Ia e voltava, ia e Isso. voltava. Então, mesmo que eu tava ali mais magrinha, mas já tinha esse efeito sanfona. Só que daí, depois de um tempo, eu engordei bastante. Eu passei por um período muito difícil de doença na família, então isso a gente sabe que sobrecarrega demais, né, nosso psicológico. E engordei bastante. E aí, depois que eu engordei esses 20 quilos, cheguei assim, passei dos 80, aí eu falei, parecia assim que nunca mais eu ia conseguir sair, sabe, desse número que eu tava. Sim. E realmente foi quando eu, assim, enfrentei a maior dificuldade para conseguir manter um emagrecimento saudável. E isso, assim, mexeu muito com a minha cabeça, porque eu acho que isso também acontece com muita gente. Eu ia atrás de uma nutricionista, um nutricionista, seguia um plano ali durante 2, 3 A meses, gente segue só o começo. e emagrecia, que é isso que acontece, né? Aí a gente começa super focada, fazia exercício, e aí eu pensava, agora eu vou pegar firme em tudo. Na dieta, no exercício, emagrecia. Aí quando eu emagrecia um pouco, eu falava assim, agora eu não preciso mais ficar tão Eu focada, né? mereço! Não é? Quem nunca passou por isso, né? É verdade. Aí parava de me alimentar do jeito que devia e parava de fazer exercício, pagava academia 1 ano, ia só aqueles 3 meses e depois eu não ia nunca Tô me mais. identificando tanto. E aí o efeito sanfona estava ali de volta, né? Porque o nosso corpo, eu não entendia isso a nível científico, como eu acabo entendendo hoje. Mas eu percebia isso na prática ali, né? Porque a gente conhece o próprio corpo. Então eu via, poxa, não adianta, eu faço, consigo emagrecer. Eu via que meu corpo era capaz de emagrecer, mas aí o que acontecia depois? Engordava de novo. Então eu fiquei muitos anos, eu posso falar aqui pra você, uns 10 anos Nossa. presa no efeito sanfona.
Que é isso de ir, voltar e tudo mais. E quando Isso. foi que você percebeu, assim, que teve aquela virada de chave, que você percebeu que não era culpa do seu corpo e nem da falta de disciplina? Era realmente, assim, o cérebro repetindo padrões, assim. Quando foi que você percebeu? Eu estava chegando perto dos 40. Eu acho que é uma virada de chave para Hum. muita mulher quando você tá chegando perto dos 40 anos. Você pensa assim: "Se agora o negócio parece que tá complicado, depois que eu passar dos 40", porque todo mundo fala disso, né. "Ah, os hormônios mudam", e aí você tá chegando meio Começa a ser que bombardeada, assim, de informação, né? "Ah, não, tô chegando perto de entrar na perimenopausa", e depois, né, normalmente, vamos falar aí do que acontece com a maioria das mulheres, né, ali passando dos 45 já começa a entrar na menopausa, a gente sabe que o corpo realmente muda. Então isso me preocupou demais. O que eu queria? Eu pensava assim: "É isso pra mim". Eu sei que, vamos supor, até os 40 meio que você tá numa subida, assim. Você tá indo, 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 indo. É. Aí eu pensava, dos 40 pra cima é ladeira abaixo. Vai chegar lá no pique, Aí eu pensava assim: "Eu quero descer essa ladeira da forma mais graciosa possível". com charme. Aí eu pensei: "Eu preciso me cuidar", não porque eu quero emagrecer e quero pensando exclusivamente no meu corpo, eu comecei a pensar na minha saúde, que eu queria ter uma boa saúde para eu envelhecer com saúde. Eu não acho que a gente com 40 anos é velha. Hoje, com 40, eu falo: "Não, eu tô na flor da idade". Velho é o mundo. Mas exatamente. Na verdade, tô na melhor idade possível. Só que eu pensava, eu quero estar saudável, porque eu quero conseguir fazer as coisas sozinha. Eu quero conseguir fazer as coisas bem, sem ajuda. Então, para mim, a virada de chave foi essa. E aí, o que eu percebi? Linkando com essa questão de não colocar, né, achar que a culpa era meu corpo, que não funcionava bem, mas eu percebi que eu estava abordando, por eu sempre pular de nutricionista em nutricionista, de atividade física em atividade física, eu acabei percebendo isso. A culpa não tá na dieta, não estava no exercício, estava em mim. Porque eu não estava com a mentalidade correta para encarar aquilo não como um processo que teria começo, meio e fim. Porque se eu encarasse a dieta e o exercício físico como sendo só ali para remediar, né, que eu queria emagrecer, né, sendo Sim. o remédio que eu precisava para emagrecer, aquele processo como tendo um fim, então realmente quando eu emagrecesse o tanto que eu quisesse, eu ia parar. E aí é isso que leva ao efeito sanfona. Então eu falei: "Não, eu preciso encarar como algo que é para minha longevidade, para minha saúde a longo prazo. E como que eu consigo transformar isso num modo de vida, numa rotina e não em algo que vai ter fim?". Aí que eu percebi, eu preciso primeiro trabalhar a minha mente para encarar isso como a nova eu e a longo prazo. Nossa. E você Então falando assim, dá pra linkar uma coisa com outra, que realmente, a partir do momento que você coloca isso que tem uma data de validade, não tem pra onde ir, é que como você falou, você vai começar ali eu já fiz isso várias vezes. Vai começar ali, vai dar certo e depois vai terminar e vai ficar nisso, vai ficar nesse loop, 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 loop. E eu vejo assim que as pessoas hoje fazem muito isso. uhum, Tanto que eles acabam buscando outras formas de tentar resolver esse problema. Que é uma coisa que também tá super em alta, que são aquelas canetas emagrecedoras. uhum. Quero até te perguntar, Cami, o que que você tá achando disso tudo? Me conte. Como farmacêutica, eu preciso, assim, até falar um pouco sobre a questão da Boa. obesidade, né. A gente precisa entender, a obesidade é uma doença. Então, a gente não pode falar que a pessoa ela é obesa porque ela não tem, vergonha na cara. Vamos esquecer tudo isso. A obesidade realmente é uma doença. E aí, como farmacêutica, muitas pessoas me perguntam isso, Boa. né? Porque falam: "Ah, você é farmacêutica, você deve ser super a favor de qualquer e todo medicamento". Sim e não. Então, as canetas que realmente vieram para revolucionar o emagrecimento, eu acho que elas são boas e são necessárias para alguns casos. Mas eu gosto bastante de usar um exemplo, e aí você me fala se para você isso faz Vamos sentido, lá. tá?
Quando uma pessoa sofre um acidente e quebra uma perna, ela precisa ir para o hospital, colocar um gesso ali na perna e usar muleta no começo até ela se recuperar. A muleta e o gesso são coisas que são necessárias naquele começo, mas não são coisas que a pessoa vai usar para sempre no processo de recuperação. Sim. Depois que elas usam, tipo, o gesso fica ali um pouco, tira o gesso, a pessoa continua usando muleta, às vezes por um Sim. tempo, só que ela começa a fazer fisioterapia para fortalecer ali a perna que quebrou. Aí ela começa a fazer exercício físico para também ajudar ali na construção de músculo, depois da fisioterapia, que é mais, né, É. leve. Ela vai fazendo exercício. E aí, para que ela continue ali com a perna que quebrou, fortalecida, ela precisa levar uma vida saudável para deixar de usar a muleta. As todo um processo, canetas, né? as canetas, eu vejo elas como essa muleta. Então, para muitas pessoas, elas são necessárias. Porque elas realmente, assim, tratam a obesidade de uma forma que nenhum outro medicamento consegue tratar. E até as novas canetas, né? O Monjaro agora, Sim, tá super em alta, né? isso, o princípio ativo, né, da tirzepatida, ele atua não só na questão de retardar o esvaziamento gástrico e ajudar ali ao uso, né, ao pâncreas usar a insulina como fonte para gerar a energia, mas ele atua bastante na parte mental. Então, sabe aquela coisa que a gente tem muito quando você está fazendo dieta, que é você quer comer por impulso? Acontece muito, né? Ajuda muito nisso. Só que se a pessoa usa a caneta e não muda o estilo de vida, quando ela parar de usar a caneta, o que você acha que vai Vai acontecer? voltar tudo de novo. Vai voltar de novo. Então, assim, as pessoas precisam. Quem quer usar e quem precisa usar, né? Lógico, um médico tem que prescrever. Eu acho super válido, mas a pessoa ela tem que entender que ela precisa trazer junto toda essa mudança de hábitos. E, mais uma vez, às vezes eu brinco que eu pareço um coach falando, né? Não, gente, assim, eu gosto de deixar claro, tá? Eu não tenho formação em coach. Ó, tá vendo, né? Não é nada de coach. Não tenho nada contra também, tá? Mas eu não tenho formação em Aham. coach. Só que, às vezes, quando a gente fala muito sobre essa questão de que a gente precisa treinar a mente, as pessoas levam pra esse lado, né? Ai, Sim. não, você tá querendo falar como coach. Não é isso, mas é o funcionamento do nosso cérebro, quando a gente entende. Por isso que, junto com as canetas, precisa vir essa mudança, tanto de mentalidade como de hábitos. Para que, depois que você terminar o tratamento, porque isso sim é um tratamento que você tem que ver como começo, meio e fim, diferente das mudanças de Sim. hábito, você consiga manter o emagrecimento. Porque senão, por exemplo, com o Ozempic, que já é um medicamento que está há mais Sim. tempo no mercado, estudos já chegam a 80% das pessoas terem reganho de peso 1 ano depois que param de tomar a caneta. Justamente porque não trabalhou a mente pra. Então, é isso que eu falo. Eu sou super a favor, de verdade. Eu acho que para quem tem indicação, tem que usar sim, porque as canetas são revolucionárias, mas junto você precisa mudar sua mente e principalmente usar a mudança da mente para mudar os hábitos. Aí a pessoa fica assim, imparável, vai ter uma vida super saudável. E vai seguir exatamente isso, né? Esse pensamento de que pensa que você vai levar essa saúde pro resto da sua vida. Não é? Vai ser uma coisa momentânea que lá na frente você vai se frustrar de novo. Isso mesmo. Né? E eu acredito que isso tem muito a ver com o comportamento da pessoa, a mudança de comportamento. Uhum. E pra você, Cami, o que te fez mergulhar nessa neurociência do comportamento? Quando eu vi que eu consegui transformar a minha própria vida com isso, porque daí eu comecei sozinha, né? Quando eu resolvi, falei, não, tô Que chegando. é mais difícil, viu? Gente, não é fácil. Realmente, assim, a gente tem que reconhecer, não é fácil. Mas aí, quando eu vi essa questão que eu te falei, poxa, eu tô chegando perto dos 40, eu realmente. É agora ou nunca, sabe? Falei, porque depois não vai ficar mais fácil. Comecei a estudar sozinha. Então, o que eu preciso, né? O que eu preciso fazer para que realmente dessa vez eu leve a sério esse processo de ser mais saudável? Eu quero ser saudável para a Cami do futuro, sabe? Eu pensava muito isso. Comecei a estudar e aí que eu me deparei com a neurociência. Eu, nesse processo, conheci os vídeos do Wesleyan Delanogari, que
é um neurocientista, assim, maravilhoso e que ele foca bastante nessa questão da saúde. Então, assim, eu maratonava os vídeos dele no Todos os dias. YouTube. Meu Deus! Sabe quando você trabalha e aí você tá lá trabalhando, mas o podcast rolando aqui, trabalhando ali, mas... E aí comecei a entender essa questão. Não, olha, o cérebro funciona desse jeito. Como que a gente consegue refazer os padrões de pensamento? E aí, eu falei, gente, eu tenho, assim, um negócio muito poderoso aqui. Unir a farmacêutica, que já há 20 anos trabalhando como farmacêutica. Eu falei, eu tenho um produto que, até foi o que eu estava comentando com você. Eu cansei de ajudar as pessoas a serem saudáveis com remédio. Eu tenho na minha mão algo que agora, ao invés de usar remédio, eu posso ajudar as pessoas a não precisarem tanto dos remédios. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, vi essa pós-graduação em neurociência e comportamento. Ai, que legal. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, essa é a oportunidade de eu realmente me especializar na área e conseguir criar um método que vai ajudar as mulheres a serem saudáveis de forma leve e de forma duradoura. Então, aí que eu mergulhei nessa pós-graduação e assim, sabe quando você encontra o seu propósito na Quando você vida? realmente olha para aquilo e fala assim, é isso. Foi exatamente. Aí, estudando, eu vi que era aquilo que eu queria fazer. E foi ali, durante a pós, que eu comecei a desenvolver o método que hoje embasa o Desafio Seja Leve. Que daí eu falei, ai, meu Deus, é isso, é Que isso. por sinal a gente vai falar sobre ele aqui. Calma, Vamos. calma um pouquinho. Que é o surpresa, é a cereja do bolo. Mas, Cami, me fala assim, você costuma dizer, que eu já vi também, que o cérebro ele funciona no piloto automático, certo? E como é que isso se manifesta no dia a dia, principalmente durante a fase ali do emagrecimento? Você deve ter percebido que eu gosto bastante de usar exemplos, Eu né? adoro, que eu também eu me entendo melhor assim, então tá ótimo. Às vezes eu falo, eu sou meio didática. Mas tipo... tá ótimo. Você tava falando, é verdade. Eu tava começando a linkar as coisas, então... E aí, de novo, eu trago um exemplo que eu acho que vai ajudar muito, tanto você como as pessoas, né, a entenderem essa questão da mentalidade do emagrecimento e desses padrões cerebrais. Todo comportamento que a gente tem é como se fosse um caminhozinho ali, um triozinho que foi feito. Quem é do interior, acho que vai pegar mais essa referência, tá? Ou quem é 40 a mais. Às vezes as pessoas, né, tinham que ir para trabalhar, enfim, pegar um caminho, e aí a pessoa falava, putz, estou levando muito tempo, né? Aí via um terreno, assim, que tinha um pouco de mato, um pouco de grama, e falasse, se eu cortar esse terreno aqui, eu salvo 5 minutos, né? Então, a pessoa começava ali, né, ir por esse caminho. E de tanto passar no meio desse mato, dessa grama, ia formando esse triozinho ali, né? Ah, entendi. Todos os nossos comportamentos, eles funcionam dessa forma no cérebro. Qualquer comportamento que a gente tenha. A gente tem a primeira vez. Então, você passa ali para formar essa conexão ali de neurônios, né? A primeira vez o comportamento ele não é tão automático. Mas conforme a gente vai reforçando esse comportamento, vai se tornando automático. Então, é como se fizesse esse triozinho ali no meio da grama que fica mais fácil de passar por ali. E isso acontece com qualquer comportamento. E quando a gente vê hoje, pelo modo de vida que a gente tem, se a gente for comparar com antigamente, o trabalho, a gente precisava se exercitar muito mais para trabalhar. A gente não trabalhava tanto sentado. Então, o comportamento natural, automático dos nossos avós, que eu acho que mudou bastante dos nossos pais para cá, mas vamos pensar nos nossos avós. Eles eram mais ativos. A alimentação deles Totalmente diferente. era uma alimentação muito mais natural. Então, para eles, isso era automático. Gente, eu lembro que quando eu era pequena, na minha cidade nem tinha McDonald's, por exemplo. Hoje em dia... Tem em toda a esquina. É muito fácil. Então, hoje, o comportamento que a maioria das pessoas tem, o automático, virou isso. Virou trabalhar sentado o dia inteiro. Dificilmente a gente levanta, É verdade. né, para fazer alguma coisa. Você gasta menos caloria. O automático virou o quê? Ao invés de cozinhar. Vamos pedir comida. Só que daí, quando a gente pede comida,
o tipo de comida que a gente tem normalmente quando você pede é uma comida que é alta em carboidrato, alta em gordura, e tudo isso traz aquele pico de dopamina que nosso cérebro ama e que ajuda ele a fazer esse comportamento ficar mais automático. E tudo que a gente vai fazendo, o cérebro ele foi feito para gastar menos energia. Então, você dá para ele uma coisa que ele não precisa de esforço, uma coisa que produz dopamina rápida, ou seja, vai te dar aquele pico de alegria, de euforia Na hora. rápido. Para ele é um comportamento maravilhoso. Então o cérebro vai fazendo essas coisas sem pensar. E aí muita gente às vezes acaba percebendo assim: "Ah, eu sento na frente da televisão, me dá vontade de ter alguma coisinha ali para Pra comer". beliscar. E normalmente ninguém quer ficar beliscando tomatinho, frutinha. Tem que ser uma pipoca doce, um chocolatinho, um Isso. salgadinho. Nossa, Então, verdade. Hum, imagina, isso vira automático, a gente faz sem pensar. nossa. Como que isso influencia no emagrecimento? Como que a gente vai conseguir emagrecer levando uma vida menos ativa, então uma vida sedentária, e qualquer momento que a gente tem, a gente está comendo coisas que são uma bomba de caloria vazia para o nosso corpo. Nossa. Só que ao mesmo tempo que você consegue deixar automático esses hábitos que não são bons, você consegue deixar automático hábitos que são bons. Então aí entra a substituição de hábitos. Por isso que é tão importante a gente entender como que nosso cérebro funciona. Porque daí quando você entende, poxa, se eu conseguir deixar hábitos que não me fazem bem, não me dão, vamos falar, né, assim, da minha especialidade, da questão de hábitos saudáveis. Eu consegui deixar hábitos que não são saudáveis, eles automáticos, eu consigo deixar hábitos saudáveis automáticos também. Então aí que entra esse método que eu desenvolvi, que ele ajuda que a mulher que quer, ela consegue fazer da vida saudável uma coisa que é automática. Eu garanto, assim, sabe? E aí é maravilhoso você ver que seus hábitos podem te levar a um emagrecimento duradouro e, ao mesmo tempo, leve. Porque a gente trabalha nessa construção de lentamente. É um processo, tudo mais. É. Até levar no caminho certo. Isso. Porque ninguém chega onde chegou, independente, né, se a pessoa às vezes só ela tá infeliz com o corpo, às vezes ela só quer ser saudável, né? Ela só não leva uma vida saudável. A gente não chegou nesse ponto em poucos meses. Normalmente foram anos ali de hábitos ruins que te levaram a esse ponto. Então, por isso que eu acredito muito que a gente tem que a gente tem, a gente tem que trocar esses hábitos, substituir, mas a gente tem que ter paciência. Verdade. Levar o caminho certo para o que você falou, seguir um caminho duradouro ali. Daí, Cami, eu quero te perguntar, o que é, olha só, já tô aqui, né? O reset mental. E por que que ele é tão bom para quem quer ter essas constâncias, quer ter esse resultado duradouro? Que eu sei que ele é importante. É muito importante, até para evitar a frustração, né? Porque normalmente quem tá presa no efeito sanfona é Nossa. isso. Por que que a pessoa quer sair? Porque é uma vida frustrante. A gente acha que a gente tá falhando eternamente, né? E fica indo e voltando, vai botando uma tristeza no coração, assim. A pessoa já quer Isso. desistir. Nossa. Porque a gente fica pensando, poxa, parece que eu não consigo, né? É aquela figurinha do eu sou insuficiente, né? Você só olha pro espelho e fala, eu sou insuficiente. E o reset mental, ele acaba entrando nisso. Eu dei esse nome, é lógico que a gente não é que nenhum computador, né? Que aperta um botãozinho Delete. e esquece tudo que a gente já fez, né? Mas eu gosto de chamar de reset mental por isso, porque é possível a gente transformar um padrão de comportamento em outro, que é o oposto daquilo que vai te levar para o caminho que você quer. Então, com o conjunto certo de exercícios, o passo a passo certo, que realmente a gente tem que fazer as coisas em uma ordem. Né? Não adianta também pegar e falar assim, vou fazer de qualquer jeito que eu vou conseguir dar um reset no meu metabolismo, dar um reset na minha mente. Não. A gente precisa de uma ordem certa para que a gente consiga fazer com que isso seja duradouro. E o reset mental nada mais é do que identificar o porquê a gente se comporta da forma como a gente se comporta hoje. Achar o probleminha. E trabalhar em cima disso comportamentos que vão te fazer
esquecer, fazer seu cérebro esquecer desse caminho aqui e deixar crescer o mato ali nesse caminho para que você crie esse novo caminho. Então, entende que é um reset mesmo. Você Literalmente, deixar apaga pra lá. esse e constrói um novo que o seu cérebro vai recorrer a esse padrão. E uma das coisas super interessantes e que, assim, eu gosto sempre de lembrar as mulheres nesse começo é que elas precisam trabalhar muito na identidade delas. É a primeira coisa para você começar o reset mental. É você entender a sua identidade. Cami, o que é essa identidade? Então, me conte. O nosso cérebro, ele trabalha com caixinhas. Por exemplo, se eu te falo a palavra laranja, o que vem na sua mente, Ale? A laranja. Laranja e laranja mesmo. A fruta. Aham. Só que daí você parar pra pensar um pouco mais, que mais que vem você parar pra pensar? Nossa. Me vem a laranja e depois vem coisas com cor laranja. Isso. Tipo, ai, uma tangerina na minha cabeça é laranja também. Daí vem uma blusa laranja e vai levando. E vai levando, vai levando. Tudo isso tá dentro de uma caixinha do seu cérebro. Tudo quando a gente fala essa palavra, ele guarda porque é mais fácil. De novo, o cérebro, ele foi feito para economizar energia. Então, tudo que é laranja tá ali. A cor, a fruta. Pastinhas. Isso. Aí, às vezes, você começa a pensar muito, você lembra, um remédio que eu tomei era laranja, o pôr do sol, tem tom laranja, enfim. Tudo tá ali. A gente faz isso com tudo. Inclusive com a gente. A gente faz isso com a nossa personalidade, com quem a gente é. A gente tem uma caixinha no cérebro que tá lá escrito o meu Cami, e ali dentro eu coloco, além das coisas físicas, eu coloco o que eu acredito que eu sou. E o nosso comportamento, o que a gente faz, é ditado pelo que a gente acredita ser. Então, se eu tive reforçado, desde que eu era pequena, e aqui, tá, vamos tirar essa questão de, eu vou pôr a culpa em quem me criou. Não, a gente não tá procurando culpado. Por favor. Tá? Não vamos procurar culpados. Mas, em algum momento da vida, alguém, por exemplo, olhou pra mim e falou, Cami, você é muito preguiçosa. E eu agarrei aquilo pra mim e coloquei ali dentro da caixinha. Meu cérebro fez isso. E, às vezes, eu nem sou preguiçosa. Mas, naquele momento, aquilo fez sentido e eu coloquei nessa caixinha. E aí eu acho que eu não emagreço porque eu tenho dentro de mim, na minha caixinha, aquilo que a Cami é preguiçosa. A Cami não emagrece porque ela é preguiçosa. Nossa. Então, aí eu sou preguiçosa, então eu não consigo levar pra frente o processo. Não, eu começo e paro. Eu sou uma pessoa que desiste fácil. Então, eu falo, para começar o reset mental, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a identidade, o que a gente acredita que a gente é. Porque a gente consegue mudar isso também. A gente consegue estudar melhor. Não, poxa, eu acredito. Mas quem que me falou isso? De onde que será que veio isso? Por que eu acredito? Não, mas eu não sou. E substituir as nossas crenças sobre nós mesmas para que isso trabalhe a favor do objetivo que a gente quer chegar lá na frente. Justamente identificar aquilo, resetar e fazer com que crie novos hábitos. Exatamente. Gente, que incrível. Nosso cérebro é maravilhoso. É incrível! Aliás, a Cami já até falou daí, eu falei assim, calma, que é a cereja do bolo. E a cereja do bolo veio aí. Cami, você que é mentora comportamental e criou o desafio Seja Leve. Então me conta o que é esse desafio que a gente quer saber e como foi que ele nasceu. O desafio Seja Leve é... eu falo que assim, ele tem um lugar especial no meu coração. Porque eu gosto de contar história, então, assim, eu gosto de contar desde o comecinho mesmo, Conte. sabe? Como que ele... Temos aí 5 horas de podcast. Pode deixar, a gente tem. Cola contar. Aqui. Não nos abandonem nesse momento, fica tá? aqui, que vem coisa boa. Como eu te falei, né, eu comecei com o meu próprio processo de emagrecimento. Então, foi ali com as minhas dores. Tipo, as minhas dores de querer me sentir bem com o espelho de novo, as minhas dores de querer ser uma pessoa saudável, como eu brinco com muitas mulheres, né? As minhas formigas, eu chamo as meninas que entram no projeto de formigas. Eu falo pra elas que, gente, você quer, quando você tiver 80 anos, conseguir limpar sua bunda sozinha? Porque eu não quero precisar de ajuda, entendeu? Que tragédia, Então, tem que querer mesmo. Mas eu falo, eu preciso ser
falar algo que choque, para que elas entendam o porquê é bom ser saudável, sabe? Por que é bom construir hoje uma vida saudável. Então eu falo, porque eu queria. Eu quero com 80 anos estar carregando minhas sacolas, estar passeando, viajando o mundo. Então eu comecei com o meu processo de emagrecimento. E aí eu comecei a postar isso no meu Instagram. Porque era ali, né, a rede social que eu tinha. Meu diário. É. E aí eu falava, é um jeito de eu, Cami, ter um compromisso. E aí eu peguei um mês e falei, esse mês eu vou fazer tudo o que eu tenho pra ser saudável. Porque daí, nisso eu queria emagrecer mesmo, tá? Vou ser aqui sincera com você. Porque ia ter um casamento. Então eu falei, eu quero emagrecer. E comecei naquele mês. E uma amiga me deu a ideia. Ela falou, Cami, você já tá compartilhando sua vida saudável. Por que que você não fala, vou fazer um desafio aqui de 30 dias. Quem quiser, vem comigo. E aí achei legal, Interessante. né? Ah, e detalhe, nessa época eu ainda não estava estudando neurociência e Neurociência, ainda não. comportamento, tá? Era tudo assim, ó, eu testando em mim mesma. E foi muito legal. E nisso eu percebi que quem tava ali eram só minhas amigas. Elas interagiam bastante, elas estavam sendo motivadas por aquilo. E foi nesse mês meio que tudo aconteceu junto, sabe? Que eu tava trabalhando na distribuidora, mas meio que infeliz, querendo já mudar de Tava pensando em outros carreira. ares também. E já com essa infelicidade dentro de mim, de tipo, eu tô trabalhando com remédio, mas eu quero que as pessoas sejam saudáveis e não usem remédio. E depois que eu terminei esse um mês fazendo comigo o desafio, eu falei, eu vou pegar e vou ver das meninas aqui quem quer participar, tipo, num desafio comigo, mas elas fazerem o desafio e eu só guiando. Uhum. Aí fiz um desafio de 28 dias no começo. Aí eu fiz o desafio comigo em setembro, eu comigo mesma, e abri para as meninas em dezembro. E aí várias meninas, Cami, eu quero. E fiz esse desafio de 28 dias, porque já tinha começado a pós, já tinha um embasamento ali de como, né, fazer esse método. E aí abri umas 3 turmas de desafio de 28 dias. Mas aí eu chamava de desafio 28 dias, tá? Nessa época. Não tinha outro, não. Não. Só que daí, estudando um pouco mais a fundo, o que eu pensei, 28 dias é muito tempo. Quando eu te falo, ai, você vai ter que ficar um mês junto comigo. O povo já fica assim. Ai, a mulherada falava, meu Deus, um mês é muito, né? A gente é apressado. É. Aí eu dei uma parada, falei, não, agora então eu vou reestruturar e vou desenvolver um método que em pouco tempo eu consigo mostrar para as mulheres que elas conseguem ter uma mudança significativa e que deem motivos, que é o que eu chamo de motivação. Eu não acho que motivação é aquele uhul, sabe? Não, motivação é você... Quais são os motivos que te levam Justo. a continuar agindo? Então, eu vou dar para elas os motivos que elas precisam para levarem uma vida saudável. E aí eu peguei e pensei nesse nome, Desafio Seja Leve, porque eu acho que ele traz muita coisa no nome, né? Ele vai te fazer se sentir mais leve fisicamente, porque você vai emagrecer, mas ele vai te fazer se sentir mais leve aqui, você se aceitar e você ser mais leve com você mesma, porque eu acho que grande parte desse processo dar certo é você ser leve e ser amorosa com você mesma no processo. Então, aí nisso, eu desenvolvi esse projeto, o Desafio Seja Leve, em 15 dias. Aí eu reduzi de 28 para 15 dias, porque em 15 dias, a mulher que ela aceita aplicar meu método, porque eu falo, é isso que eu preciso de você, que você me dê 15 dias Aceite. do seu mês. Confie em mim, em 15 dias, você consegue ter uma mudança significativa que te mostra que ser saudável é legal, é leve e você consegue manter pela sua vida. Ai, que legal! Adorei! E Cami, você tá falando ali que criou e tudo mais, teve, né, você teve um embasamento ali. E me conta quais são os principais pilares do método Seja Leve. É interessante todo mundo entender isso para ver como que Isso. vai fazer sentido e vai fazer efeito na prática, né? O Desafio Seja Leve, ele é baseado em 3 pilares, que eu chamo de 3M, que é mentalidade, metabolismo e movimento. Então, a gente trabalha esses 3 pilares junto, mas por que que a mentalidade vem primeiro? Porque, gente, se a gente não mudar o que a gente pensa,
não mudar como o nosso cérebro funciona, o metabolismo e o movimento, eles não se sustentam. Vão se perder no meio do caminho. Eles se perdem. Então, tanto é que a primeira coisa, quem chega no desafio Seja Leve, quem decide participar dele, a primeira coisa que ela tem que fazer é preencher um questionário com perguntas que são, assim, eu até falo para elas, separem um momento que você tá tranquila, porque são perguntas que você vai ter que parar para pensar, Olhar com carinho, né? mas para se conhecer por dentro, entender como você funciona. Porque daí você vai ver como a mentalidade realmente, você tem que ter essa virada de chave. E aí, o metabolismo e o movimento, eles caminham juntos, porque depois que a gente mudou a mentalidade, a gente faz coisas na nossa vida que afetam o nosso metabolismo. E aí vão transformar o nosso metabolismo, porque eu não suporto quem chega pra mim e fala: ai, Cami, meu metabolismo é lento. Ai, Eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é lento. Não, eu falo, eu não aceito isso. Não, risque isso do seu caderno. Risca. Tira da sua caixinha. não vem me dizer assim, ai, não, porque eu entrei na menopausa, ou porque eu tenho problema na tireoide. Sim, essas coisas influenciam no metabolismo. Mas metabolismo lento é reversível. É uma desculpa você me falar que você não consegue ser saudável, não consegue emagrecer, verdade. porque o metabolismo é lento. E eu provo isso durante o Tá desafio. vendo? Tirem isso da cabeça. Então, juntando, né, trabalhando os 3M, mentalidade, metabolismo e movimento, a gente consegue, assim, ter uma vida saudável para sempre, para sempre. E você já até falou ali que realmente eu já sei que dá certo. Mas me conta na prática, você que gosta de contar história. Uma transformação, assim, de um exemplo real que deu certo e que ficou marcado pra ti, assim, na tua história. Olha, eu tenho, assim, várias alunas, várias formigas que... Formigas, eu achei tão legal. Depois, se você quiser, eu te explico o porquê de formigas, que eu deixar. acho que é uma coisa interessante. Assim, é um significado totalmente diferente, porque quando fala formiga, o pessoal lembra de açúcar, né? Aham. E eu falei que eu vim pra revolucionar também o significado da formiga Gostei. no meio Eu da, adorei o nome, sério, de verdade. da saúde. Mas falando, assim, das minhas maravilhosas, tem várias, e eu não quero que nenhuma fique chateada ciúme. ou com ciúme por eu não falar delas. Mas tem uma em especial, a Mariane, que ficou muito marcado por conta da forma como ela chegou até mim. Porque eu acho que isso vai fazer com que muitas se identifiquem. Ela chegou respondendo, ela comprou o desafio. Então, assim, ela me conheceu por conta de uma outra pessoa que tinha participado do desafio. E ela acompanhou esses 15 dias. E aí, ela chegou até mim. E aí, quando eu abri a próxima turma, ela entrou na turma. E eu abri uma caixinha de perguntas, que eu gosto de colocar as caixinhas, assim, um pouco antes de abrir o desafio. E aí, ela pegou e interagiu nessa caixinha falando assim: Cami, eu tô na próxima turma, mas eu não acredito que vai dar certo pra mim. Eu tô entrando desacreditada. Nossa, ela já chegou desanimada. E aquilo me marcou. Primeiro porque eu fiquei pensando, meu, que... Calma aí, tu descreveu aquele como eu fiquei intrigada porque eu, Camila, funciono de um jeito que normalmente eu entro em algo porque alguma coisa me chamou a atenção Sim. daquilo e eu já acredito que parte daquilo vai me Tô ajudar. indo, vai me ajudar. É. Então eu fiquei intrigada, porque eu falei, poxa vida, o que eu falei, que uma pessoa chegou e falou, eu acho que não vai dar certo, mas eu quero tentar mesmo assim. E aí eu entendi, porque ela já estava cansada. Ela já tinha tentado tanta coisa. Mas aí ela falou assim, eu não acredito, que também me marcou, eu não acredito nesse negócio de mentoria. Sabe, eu acho que é balela esse negócio de mentoria e trabalhar a mente. De novo, a pessoa que tem meio aquele preconceito por conta de quem faz coach, mas aquelas pessoas que não são Sim. habilitadas para tal, né? Então, só acha que, porque deu certo comigo, vou Sim. falar para os outros, né? Então, ela tinha esse preconceito. Mas eu acho que como ela já tinha tentado de tudo, e aí nessa hora eu vi muito de mim nela, porque eu tinha tentado de tudo já, né? Eu nem comentei antes, mas tipo, eu já tinha tomado remédio pra emagrecer, né? Já tinha tentado dieta da Lua, dieta da USP, dieta que me falasse, eu já tinha tentado. Tudo que aparecia, vou estar tentando. Meu E Deus. a Mari me falou isso. Cami, eu já tentei de tudo.
e nada dá certo. Então, assim, é diferente de tudo que eu já tentei. Por isso eu quero fazer, mas eu não acredito que vai dar certo. E aí, sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, Mari, eu não preciso que você acredite que vai dar certo. Eu quero que você apenas se comprometa. Eu preciso do seu comprometimento. Você se compromete a aplicar o meu método durante 15 dias? Se você se comprometer com isso, pra mim, se você acreditasse, seria mais fácil. Mas eu não preciso que você acredite. Eu preciso que você esteja disposta a se comprometer. É só isso que eu te peço, Tipo, 15 se você quer dias. segurar na minha mãozinha. É. Pronto. Vem aqui que eu te guio no caminho. Que é isso que eu prometo fazer pra elas e entrego durante esses 15 dias. Eu pego na mão delas e eu guio elas no que elas precisam fazer. E ela falou, sim, eu tô disposta. Não acho que vai dar certo, mas eu tô disposta. E aí, porque no desafio, eu crio o que elas precisam, que é esse ambiente, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, que é esse ambiente onde todas ali estão com o mesmo objetivo. Porque conta muito É o ambiente que a gente tá. E aí, ela foi super dedicada, realmente, assim. Se você olha o grupo que ela participou, menina, todo dia ela tava ali. As metas que tinham do desafio. Que legal. Ela tava ali cumprindo, Criando tava conexão e postando, falando. Nossa, que legal. interagindo, mandando foto, sabe? Então, ela realmente fez o que eu pedi. Ela se comprometeu. E aí, quando chegou no fim dos 15 dias, assim, o depoimento dela, sabe aquele negócio que te faz um quentinho no coração e você fala assim, eu tô no caminho certo? Dá até um calorzinho, assim. Porque ela tem uma filha, e aí ela falou assim que o comportamento dela, ela viu o resultado nela, então ela emagreceu depois desses 15 dias, e eu não prometo nunca emagrecimento rápido para elas. Eu falo, quem chega até mim nunca vai encontrar eu falando assim, você vai perder 7 quilos em 15 dias. Aqueles tal de dietas milagrosas, assim. Não, não. Porque não é uma coisa que você vai conseguir manter a longo prazo. Então, normalmente, o que eu falo para elas, vocês vão conseguir em 15 dias eliminar 3, às vezes 4 quilos, mas fica ali nos 3. Se você Já tá conseguir eliminar 1,5, tá ótimo. Porque é o que você vai conseguir manter a longo prazo. E aí, ela foi, assim, uma das que mais eliminou peso. Mas, de novo, eu bato na tecla, o peso não foi o importante. Ela chegou pra mim e ela falou, Cami, você transformou a minha vida. Porque hoje, eu saí do desafio e eu já tô indo pro mercado fazer a compra da semana. E a minha geladeira é outra. Eu tô me movimentando. A minha filha chegou pra mim. Quando eu ouvi isso, eu falei, ai, meu Deus do céu, assim, sabe? Valeu a pena. Eu posso falar tchau, encerrei o desafio, seja leve. Brincadeira, vou continuar com o desafio, Nada de seja encerrar. leve. Não. Mas sabe quando você vê que seu propósito tá sendo Tá atingido? dando certo, né? Porque ela falou que a filha dela sentiu a mudança. A filha dela estava Legal. comendo mais saudável. O que ficou marcado, ela falou, tem um chocolate aqui que tá fazendo aniversário, que a gente não mexeu. E que Ela a tá minha tão bem que ela filha... tá iluminando outras pessoas também. Ela falou, a minha filha, que é criança, a gente sabe, pra criança, você acha criança se controlar com chocolate? Ela falou, a minha filha sabe que, tipo, ela não quer mais ficar comendo chocolate todo dia. Então, assim, a transformação da Mari na vida, pra mim, foi uma das mais marcantes. Mas se a gente tivesse aqui 5 horas de podcast, eu teria vários exemplos. Ia ser tão pra legal, a contar. gente tem que marcar outro já. Vamos marcar um só pra gente falar dos exemplos. Só as histórias aqui É. da Cami contar pra gente. Ai, que legal. E eu imagino assim, como você falou também, você vê o que você tá conseguindo levar pras pessoas e a mudança que você tá levando pra elas deve ser, assim, muito gratificante. Uhum. Muito gratificante. Porque você fez essa diferença em você e tá levando pros outros agora. E as próprias pessoas estão levando pra outras pessoas também. Sim, Eu imagino, assim, que deixa o coração até palpitandinho, assim, É. tipo... é bem isso. E, Cami, assim, a gente até falou, assim, sobre essa coisa milagrosa que o povo fala e tudo mais, que tem treino disso, dieta daquilo, tudo milagroso, tudo é milagre, né? Mas, assim, e sobre treinar o cérebro? O que a gente pode dizer sobre isso na prática? Eu acho que é importante, assim, uma das coisas que tem que ficar bem claro, né, na cabeça de quem tá querendo levar uma vida saudável. A dieta, o exercício são coisas muito importantes. São essenciais para uma vida saudável. Mas sem um cérebro treinado, é impossível manter isso.
Então, quando as pessoas começarem a entender descobrirem como que o cérebro funciona, por isso que eu bato tanto na tecla do conhecimento. Às vezes a pessoa pega e pensa assim: ai, mas fica falando só sobre esse negócio de neurociência, né? Funcionamento do cérebro. Ah, O que tem a é ver? córtex pré-frontal, hipotálamo, que regula não sei o que Esse negócio lá, né? difícil. É, e aí, primeiro que eu sempre tento trazer para as pessoas, através desses exemplos, uma forma fácil delas entenderem como o cérebro funciona, para entenderem como esse treinamento é importante. Então, assim, o treinamento do cérebro a gente faz no dia a dia. Não é que nem o exercício físico que você separa 1 hora ali do dia e aí você consegue treinar seus músculos. O cérebro é cada decisão que a gente toma, cada pequena coisa. Por isso que eu digo que o pouco feito de forma constante, ele funciona muito mais quando se trata desse treinamento cerebral do que o perfeito feito de vez em quando. Ou feito nunca. Porque a gente Vai não é esquecendo, né? perfeito. Então, quando a gente toma essa decisão, né, consciente de levar um dia de cada vez e pensar, eu vou fazer as melhores escolhas hoje para que eu construa uma cama saudável no futuro, isso vai treinando sua mente para sempre ter escolhas mais saudáveis. E aí isso faz com que você consiga ser saudável a longo prazo. E fazer com que o processo se mantenha e seja duradouro, né? Isso. Eu gostei muito. Cami, olha só. Tô ficando triste porque a gente tá chegando no final do GaiaCast, né? Mas tudo bem, a gente já marcou que vai ter mais 5 horas depois. Isso, vocês Só vão ter que me Vai ser por aguentar. blocos, tipo, só pras histórias, e depois a gente fala da neurociência, e vai falando, vai falando, vai falando. Combinado. E aqui no GaiaCast, a gente tem uma parte que é a dica de ouro que a gente dá pro pessoal aqui que tá escutando, tá ouvindo e tudo mais. E, Cami, o que eu quero saber de você? Pra quem já tentou de tudo, né? O que você diz pra eles o que eles podem fazer como primeiro passo pra realmente ter uma vida mais leve? Tá, o primeiro passo eu diria... Gente, é difícil isso que você me perguntou, porque vem tanta coisa na minha cabeça que a pessoa precisa fazer. São tantos pontos. São tantos Não pontos. são primeiros passos. Mas, até pegando um pouco disso que a gente falou do exemplo da Mari, eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que dar é decidir ser saudável para eu dela do futuro. Se fala muito em investimento Sim. de dinheiro, né? Que a gente, sim, a gente precisa pensar no nosso futuro. Mas eu acho que, assim, se eu pudesse dar uma dica de ouro para uma pessoa que está falando hoje comigo, invista na saúde da sua eu do futuro. Então, decida hoje investir nisso. E aí, só um complemento. Pode falar. Nunca esquecer de 2 palavras: paciência e persistência. Nesse processo, ser paciente com você mesma e com o processo, mas ter essa persistência de fazer sempre um pouco mais a cada dia. E que aos pouquinho em pouquinho você vai chegar lá. Exatamente. E Cami, assim, já levando, né, esse que a gente tá conversando aqui sobre a dica, os primeiros passos, que mensagem você daria para aquelas pessoas que se veem refém da balança, assim, do corpo, que não se sente bem? Com esse efeito sanfona, que mensagem você deixa pro pessoal daqui do podcast? Olha, eu acho que, primeiro, não é impossível sair do efeito sanfona. O efeito sanfona, vou falar até para você que tá vendo o podcast agora. O efeito sanfona não te define. Lembra disso. Você não tá presa ao efeito sanfona. Porque volta naquela questão da identidade, né? A gente acha que aquilo define a gente, que a gente nunca vai conseguir sair daquele ciclo vicioso. Então, quem tá no efeito sanfona, sim, é possível sair dele. E eu não falo isso porque eu saí do efeito sanfona. Mas porque o nosso corpo, ele consegue trabalhar com as ferramentas que a gente dá para ele. Mas tem que ser uma escolha. Então, assim, se é uma coisa que incomoda quem tá ouvindo a gente, se é uma coisa que incomoda alguém que chegou aqui, né? Pegou o bonde andando agora... Você tem que querer. Se você quiser sair dele, você consegue sair.
Então, não desista. Encontrando o método certo, e aí, né? Você tá puxando sardinha pro seu lado? Sim! Porque Eu sei o que eu tô fazendo. eu estudei muito e continuo estudando muito para que o método fique cada vez melhor, mas dando os passos corretos na ordem certa, quando a gente se liberta do efeito sanfona, a gente percebe que aí não é uma questão de aparência. Sabe? Porque quem for lá no meu Instagram, né? Quem já me conhece, quem começar a me conhecer, vai ver. Eu não bato na tecla de aparência física. Tem que ter um corpo X, um corpo Y. Não. É realmente na saúde, é ter hábitos saudáveis para emagrecer, mas o emagrecimento sendo um remédio para você ter uma saúde a longo prazo. Então, e sair do efeito sanfona vai te proporcionar isso, né? Ai, que legal. E é realmente olhar para o seu do futuro, você no futuro com carinho, né? Isso. Como é que eu quero ser daqui a alguns anos e cuidar disso agora, né? Porque não adianta cuidar quando estiver lá perto também. Exatamente, não. Aí é difícil, Chega! gente. Aí desculpa, mas não vai ter como. Não vai estar ajudando. Não tem como. E Cami, me fala aqui, onde que a gente pode te encontrar? Como é que a gente pode participar do Desafio Seja Leve? Fala pro pessoal aqui do GaiaCast. Então, vocês me encontram no Instagram, tá? No @camila.argeri. Tudo a gente coloca lá no Instagram, meu canal de comunicação oficial. E aí, lá pelo Instagram, a gente já tá no link da bio, já tá direcionando para um grupo do WhatsApp, onde eu reúno todo mundo que tem interesse em participar do desafio, porque a gente tá abrindo uma turma agora. Aí agora a notícia quentinha. Ai, vamos. Em primeira mão. Inclusive, eu tô te fazendo um convite aqui, pessoalmente, para você estar na próxima turma do Desafio Seja Leve. Fechou. Combinado. Tá, Lê? Então, assim, você tá convidada a participar ali com uma formiga oficialmente. E então, no Instagram, tudo que as meninas precisarem tem lá, mas tem o link na bio que já leva para esse grupo. Eu gosto de falar para as meninas que o grupo do WhatsApp, esse, né, no caso, para entrar no desafio, ele não é esse grupo que o pessoal fica mandando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquelas publicações. Isso, porque eu sei que muita gente... Eu sou uma pessoa que não tem paciência, também né? Então, esse grupo pré-desafio, ali para divulgação das informações do desafio, tudo vai ser só nesse grupo do WhatsApp, no meu Instagram, né? Que a gente passa as informações. E elas podem entrar tranquilas, que só eu mando mensagem lá. Então, são poucas mensagens. E quem quiser, assim, vai ser super bem-vinda a estar nessa próxima turma do Desafio Seja Leve. Eu sei que você não vai se arrepender se você vier. Mas vem com a gente, que eu vou estar lá também. Isso, vai ser um prazer te receber lá. Ai, obrigada, Cami. Então, agora, vou fazer a carinha triste. Terminamos o episódio do GaiaCast. Cami, muito obrigada por ter participado. Foi, assim, muito legal o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também, né? De ter compartilhado a tua vivência aqui com a gente e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Eu amei. Eu que agradeço. Muito obrigada e que esse seja o primeiro de muitos. Com certeza. Pode ser que a gente veja a Cami mais vezes aqui no GaiaCast. Então, muito obrigada para quem viu ou ouviu aqui o GaiaCast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.